Salve pessoal, vamos falar do Bitcoin e temos uma boa notícia para sexta-feira. Parece que o Bitcoin está querendo confirmar esse fundo agora que estamos na casa dos 85 mil dólares. Vamos dar uma olhada sobre isso, quais são as resistências que o Bitcoin vai ter que romper. Vou falar também nesse vídeo sobre a SP500, também sobre o ETH, Ethereum, no final do vídeo. Então fica aí até o final, deixa o likezinho e bora lá pro vídeo de hoje. Pessoal, então olha só, boa notícia aqui, Bitcoin está querendo agora romper topos anteriores, né? Rompeu o topo anterior, na verdade. Tentou várias vezes aqui fazer esse rompimento, não estava conseguindo fazer. Era esse topinho que tinha deixado por aqui na região dos 84 mil dólares. Bitcoin agora rompeu aqui, pessoal, um bom sinal, tá? Então isso aqui mostra uma reversão de tendência no curto prazo. Então temos um topo aqui, um fundo mais baixo. Tentamos fazer um rompimento aqui nessa região, não conseguimos. Agora sim, rompemos essa zona. Então o famoso ombro, cabeça e ombro aí, né? O padrão de reversão de tendência, né, em tempos gráficos menores, que a gente está vendo aqui acontecendo no Bitcoin, que é um bom sinal, só que teremos resistências fortes aqui nessa zona próxima dos 90 mil dólares, tá, pessoal? Uma zona que a gente não conseguiu romper anteriormente, é uma zona que temos resistência, temos volume também, esse aqui ando aqui, volume muito forte, tá? Eu não acredito que o Bitcoin rompe isso aqui agora, obviamente, tá? E devemos lateralizar, ficar um tempo brigando nessa zona aqui, tem que ter paciência. Eu acredito que antes de quarta-feira, a gente não vai ter uma decisão importante nos mercados, né? Lembrando que quarta-feira a gente tem, então, aqui, deixa eu achar a tabela aqui do calendário econômico. A gente tem na próxima. É esse aqui? Não é. Deixa eu achar aqui que tem tanta aba aberta aqui que eu até me perco nesse negócio. É impressionante. Não sei como vocês fazem para gerenciar as abas de vocês aí. Será que eu fechei aqui? Não é possível que eu fechei isso aqui. Deixa eu ver achar aqui só um momentinho. Agora sim, então na próxima quarta-feira a gente vai ter a decisão de juros americano. Deixa eu puxar aqui para vocês semana que vem, next week, é esse aqui. Temos na próxima quarta-feira, pessoal, aqui, ó, não só a decisão de juros do Banco Central americano, mas também teremos decisão de juros do Banco Central japonês, né? Todos os olhos no Japão, pessoal. O Japão realmente é um ponto importante que a gente tem que prestar atenção aí, porque aquela questão do carry trade que a gente vem analisando, vendo aí, está acontecendo ainda no momento, tá? Então, se o Japão, por algum motivo, decidir aumentar essas taxas aí, né? Por enquanto vai permanecer igual, essa é a previsão. Daí isso pode gerar problemas no mercado, tá? Então, fora o Trump, que agora calou a boca, a gente tem, né, o Trump, inclusive, tá baixando a bola dele, graças a Deus, porque eu não tava aguentando o Trump aí. E tá um pouco agora dando uma segurada na onda dele aí, pessoal, tá? E é o que eu comentei também, inclusive, no Instagram, para o pessoal que me acompanha por lá. Aliás, me acompanha no Instagram, deixa eu acompanhar, André H. Fault, procura lá, que eu comentei muitas coisas importantes anteontem, se não me engano, falei sobre o DXY, o que está acontecendo. O pessoal faz as perguntas e eu respondo por lá, tá? Então me acompanha por lá, que eu devo abrir caixinha de perguntas muito em breve. E eu falei que a gente... o Trump, acredito que o Trump não vai derrubar o mercado, né? Mas ele quer, de certa forma, enfraquecer o dólar no curto prazo, gerar um pouco de criar esse detox aí, né, do mercado dependente do governo americano para um mercado que fique dependente do setor privado, né? É o que o Trump quer fazer lá nos Estados Unidos. Isso gera um período de detox que eu acredito que esse detox deve estar acabando muito em breve aí, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre esse pequeno para vocês também, fica aí até o final. Então, quarta-feira, pessoal, vai ser um dia importante. Então, antes de quarta-feira, não acredito que a gente vai ter nada de importante aí para os mercados, tá? Não estou acreditando no movimento definitivo, etc. Vai depender muito do que o Powell vai falar, então, na quarta-feira, e também o Japão vai fazer, mas o Japão acho que, por enquanto, está tranquilo, né? Então, acho que é mais sobre a fala do Powell e também decisão de juros americana, que deve permanecer inalterada ainda aí para esse mês aqui de março, tá bom? Então, voltando aqui no Bitcoin, pessoal, a zona que tem resistência aqui, tá? Basicamente é a zona aqui que a gente tem grandes open interest aqui, que é essa região dos 90 mil dólares. Então aqui, na minha opinião, quem fez compras aqui pode fazer uma parcial. Eu acredito que é recomendado você fazer uma parcial aí também, próximo dessa região aqui, tá? Porque é isso, eu acho que se o SP500 confirmar esse fundo que está próximo de confirmar, a gente pode então ver o Bitcoin retomando essa alta. Eu acredito que a gente pegou muita liquidez, olha só o 3 meses aqui do Bitcoin, pegamos muita liquidez, faltou um pouquinho só, tinha mais ordens aqui embaixo que acabaram sendo acionadas, mas comprei mais um pouquinho aqui nos 76 mil dólares, nessa zona aqui, né? Falei para vocês que eu não acreditava que isso aqui era um fundo, a gente pegou um pouco mais abaixo, tem mais outras ordens aqui que eu acho que não vai pegar, né? Tô pensando em ter conseguido cancelar essas ordens aqui por enquanto, para liberar minha margem aí.
E olhando aqui a liquidez, pessoal, no curto prazo, vamos puxar aqui de 7 dias para você dar uma olhadinha no que está acontecendo. A gente tem uma liquidez forte acima aqui para o Bitcoin. Então, assim, 7 dias, ó, temos liquidez aqui para o Bitcoin pegar até a região próxima dos 90 mil dólares, tá? Então, para mim, aqui é uma zona que, sim, é recomendado quem fez compras abaixo e quer ficar um pouco mais tranquilo, talvez faça uma parcial aí, subir o stop nessa região aqui de 76.500, né, para poder ficar tranquilo e para se preparar para a próxima quarta-feira, tá bom? É basicamente aqui que eu vou fazer um pouco nessa região, realizar um pouco. Meu preço médio das compras no spot position do Bitcoin ficou na região dos 86 mil dólares, tá? Não sei se eu vou reduzir essa posição, não decidi aqui ainda, tá? Acabei não decidindo. Se eu decidir alguma coisa, eu vou falar lá no grupo VIP Discord. Aliás, estava comentando hoje de manhã ali, falando um pouquinho sobre o que eu estou acreditando para o Bitcoin, né? Acredito que a gente está formando esse fundo aqui agora. Então, essa aqui é o curto prazo para o Bitcoin, tá? Eu não sei se o Bitcoin vai buscar mais abaixo que não, tá? Eu tenho minhas dúvidas aqui agora, só se realmente der uma merda grande, se esses pequenos não confirmar esse fundo, beleza? Então eu acho que 90 mil dólares é a resistência que a gente tem de volume, né? A zona importante. E, obviamente, o Bitcoin romper os 95, pessoal, 95 mil dólares, romper essa zona aqui, ó, seria uma confirmação que a gente vai retomar essa alta aí, que é o que eu acredito, na verdade. A gente buscou liquidez, né? O Trump ajudou a gente ajudou a botar o Bitcoin mais barato. Eu acredito que a gente vai retomar essa alta em algum momento aqui, romper os 95 para buscar caminho lá dos 150 mil dólares para cima, que eu estou acreditando eu pessoalmente, tá? Então comente para mim abaixo aí se você também acredita nisso. Quero ver a opinião de vocês aí, se estão bearish, estão bullish. Eu quero saber a opinião de vocês. Não esqueça também de deixar o likezinho para apoiar os conteúdos do canal. Então, pessoal, SP500, eu comentei ontem no Instagram sobre a SP500 aí, tá? Quem me acompanha por lá já sabe. Eu acredito que a gente está aqui agora numa sobrevenda no diário aqui para esses pequenos RSI, tá? E todas as vezes que a gente fez aqui, pessoal, praticamente todas as vezes que a gente fez aqui um teste de sobrevenda no diário, a gente fez fundo aqui. Olha só esses pequenos. Estou olhando no curto prazo aqui, mas olha só, a gente teve aqui sobrevenda nessa região, fundo, né? Tivemos aqui outra sobrevenda aqui nessa região também, fizemos um fundo, ó, sobrevenda por aqui também, fundo da SP500, né? E aqui agora estamos de novo em sobrevenda, tá? Então esse aqui é o fundo que a gente tem para SP500, é esse fundo aqui agora, ó, nessa região. Inclusive, vocês limparem aqui agora, dá uma olhadinha, puxando o Fibonacci, né, desse fundo aqui, ao topo que a gente fez no anterior, ó, a gente está próximo da zona de 68 também de Fibo. Então, para mim, a gente está aqui agora buscando um fundo para SP500, tá? Claro que eu não sei, tá? Eu não sei que se a SP500 vai romper esse topo aqui. Ainda tenho minhas dúvidas em relação a isso. Mas eu acredito que pelo menos um repique a SP500 deve fazer, tá, pessoal? Um repique buscando fundo nessa região aqui. Vamos limpar esse Fibonacci. Eu acredito que a gente faz um repique dessa zona aqui agora, tá? E daí temos que ver se a SP500 vai conseguir romper essas regiões aqui dos 5.900 pontos aqui, né? Se a SP500 conseguir fazer esse rompimento aqui, a gente vai ter... o único risco que a gente tem aqui é fazer isso aqui, ó. Esse pivô de baixo seria catastrófico. Se isso acontecer, seria terrível, tá? Mas estou esperando o repique da SP500 e torcer para a gente fazer aqui uma continuação dessa movimentação e romper para cima. Daí o Bitcoin vai a caminho lá dos 150 mil dólares, tá? Se a gente começar... Se o Trump aprontar aí, né, e a economia mundial começar a complicar demais, né, problemas geopolíticos piorarem, né, do que já estão agora, a gente pode fazer esse movimento aqui, seria catastrófico, tá? Lembrando que esse aqui é o fundo da SP500, perder essa região agora dos 5.200 pontos aqui seria problemático para a SP500, tá? Mas eu não estou acreditando que isso vai acontecer, então estou agora aqui apostando que a gente vai fazer um fundinho, né, nessa região, apostando num repique pelo menos, tá, para o Bitcoin também. E vamos ver se a gente consegue romper essa região de 5.900 pontos aqui para SP500. Seria um excelente sinal para o Bitcoin retomar essa alta aí. Acredito que o Trump não vai derrubar os mercados aqui agora, ele não é maluco de começar a fazer isso. Acho que derrubar no sentido de causar um crash, tá, pessoal? Que ele já derrubou bastante aqui, saiu muito dinheiro do mercado americano. Então o Trump tá causando esse detox aí, né? Causando essa correção, mas eu acredito que ele não vai causar um crash aqui agora no momento, tá? Esse crash seria causado não pelo Trump, mas pela economia, pelo conjunto global das coisas, tá? Daí sim a gente pode ter problema aí, ou se quebrar alguma coisa nos Estados Unidos aí, seria também um estopim aí, um catalisador para iniciar um crash. Mas acho que o Trump não vai fazer isso, ele está causando só incerteza nos mercados, e eu acho que as tarifas aí, não sei não, acho que vai ficar para trás e vai acabar revendo aí. Lembrando que as tarifas ficaram previstas aí para começo de abril, tá? Então a gente tem 15 dias aí para avaliar melhor, o mercado está avaliando isso tudo, ver o que ele está falando.
Então temos 15 dias aí para o Trump repensar sobre a questão das tarifas, que todo mundo vê que é uma péssima ideia, sabe? Até o próprio Trump sabe que é uma péssima ideia, né? Então eu acho que, vamos ver, eu acredito que isso vai ser postergado aí ou não vai nem acontecer, tá bom? Da forma que o Trump está falando, né? Ele, claro que vai botar algumas coisas aí, etc., mas não na forma, no sentido de impactar, né, o comércio global conforme o pessoal está falando por aí, tá bom? Então, SP500 é isso aí, pessoal. A gente está estamos buscando fundo aqui. 4 horas também a gente tem aqui no SP500 divergência aqui no RSI, conforme eu comentei ontem no Instagram também para vocês. Olha só, isso aqui para mim também mostra que a gente está formando aqui também um fundo potencial na SP500 aqui. Agora precisamos romper esses topos aqui, confirmar, assim como o Bitcoin fez ali, conseguir fazer a confirmação aqui, ó, conseguir romper, né, essa região, ó, fazer o rompimento disso aqui, né, com o pivôzinho de alta, a gente retoma essa alta para SP500 e vai testar a região lá dos 5.900 pontos aí para SP500 e Bitcoin faz esse repique, tá? Então o que eu estou deixando aqui agora... E, pessoal, o pessoal perguntou também para mim lá algo interessante que foi em relação ao DXY, tá? O pessoal perguntou lá no Instagram sobre isso. Por que o DXY está caindo? Só vou reforçar para vocês aqui o que mudou também com essa questão do Trump aí. Que basicamente o pessoal não está entendendo nada. Pô, DXY caindo, o Bitcoin caindo junto, tudo caindo junto, né? E o motivo de DXY cair, pessoal, são basicamente os títulos do banco alemão lá, né, na Europa, que estão ganhando muita força aqui, né? Então o governo alemão tem lá vários bonds aqui, vocês podem ver que o título aqui de 10 anos alemão subiu muito forte, inclusive deixou um gap aqui, ó, uma explosão de preço, porque a Europa está tendo que se armar agora para poder se proteger da Rússia, né? Ou seja, os Estados Unidos deu esse passo para trás, né? Inclusive aí a Volkswagen lá, quem conhece a Volkswagen, algum de vocês deve ter carro da Volkswagen, eu não tenho, não é o meu caso, mas a Volkswagen está agora se preparando para produzir armas na Alemanha. Então, para produzir armas por lá, eles precisam de dinheiro e para poder conseguir dinheiro emprestado, eles precisam colocar juros altos nesses títulos do governo para pagar, né, pegar para as pessoas comprarem esses títulos do governo alemão, etc, para o governo poder se armar lá, se preparar se proteger da Rússia, porque os Estados Unidos está dando um passo atrás, não está querendo cumprir as obrigações acordadas, né? Então, realmente, esse conflito com a Rússia está gerando essa modificação, né? E o dinheiro está fluindo para a Europa porque as pessoas estão interessadas em ganhar juros com os títulos do governo alemão. Por isso o DXY caiu, está perdendo força, né? Então, quando não, é mais interessante mandar o dinheiro para a Europa, para você comprar euros, né? Porque você vai estar rentabilizando melhor o seu dinheiro. Então esse é o motivo do DXY caindo. Vamos ver como vai ser, se o Trump vai rever essa questão aí, se o Trump falar que vai voltar a proteger a Europa, rever o discurso dele, que eu acho um pouquinho difícil, né? Daí a gente pode ter isso aqui revertendo. É complicado, pessoal. Estamos um pouquinho na mão do Trump aí, né? Falando um monte de coisa. É difícil. Agora vamos falar rapidamente aqui, pessoal. Vamos falar do jogo rápido aqui sobre o ETH. Tá todo mundo aí esperando sobre a questão do ETH, sobre também a out-season, né? Eu quero passar para vocês aqui, eu estou enxergando aqui agora nesse momento. Então aqui o ETH, pessoal, é importante para a gente conseguir avaliar, né, sobre a out-season, né? Então, por enquanto, a dominância aqui, na minha opinião, está numa região já próxima de resistência, aqui, uma resistência que eu comentei para vocês há bastante tempo. Quem acompanha os conteúdos aqui do canal sabe que eu falei para vocês que a dominância iria testar essa região aqui, que foi quando o momento que eu comecei a me expor, né, ficar interessado a me expor em ETH, né? Meu preço médio, deixando claro para vocês, pessoal, tá? Que muitas pessoas estão embaixo d'água, eu também estou embaixo d'água, ETH. O Bitcoin também, nas últimas compras position, eu fiquei embaixo d'água também, tá? Meu preço médio no Bitcoin está nos 86 mil dólares agora, nessas últimas compras que eu fiz. E ETH, eu estou embaixo d'água muito forte, meu preço médio está na região dos 2.300 dólares por unidade. Não tem problema nenhum, eu acho que eu estou tranquilo que o mercado, pelo menos estou acreditando aí, né? Que o mercado vai fazer mais uma pernada de alta aí, tá bom? Obviamente seria ideal tá comprando Ethereum, mais Ethereum nessa região, mas eu acho que meu caixa para Ethereum já está finalizado, infelizmente, tá bom? Então eu tenho um pouquinho mais de caixa para o Bitcoin ali que eu quero comprar, se o Bitcoin fizer mais uma beliscada abaixo, mas tenho minhas dúvidas que o Bitcoin vai fazer isso. Tá? Mas a dominância, a meu ver, aqui está numa região de resistência e está interessante para se expor em altcoins. Tá? Mas altcoins, eu digo, altcoins de capitalização maior, tá, pessoal? Se vocês pegarem as altcoins aqui, vocês vão ver que as altcoins que vocês devem se expor aqui são as altcoins aqui, ó, de capitalização maiores aqui, tá? Essas aqui, por exemplo,
XRP, tá? XRP é uma que pode ter potencial. Solana, uma que eu não vou me expor mais, não vou me expor porque, conforme eu comentei vocês, está muito esticado em relação ao Bitcoin, tá? Então, assim, Cardano, um exemplo, não gosto muito da Cardano, na verdade, são poucas altcoins que eu gosto, tá? Nossa, a Pi Network está em terceiro lugar, é isso? Pi Network tá em terceiro lugar. Inacreditável isso aqui, hein? Pi Network em terceiro lugar, caras. Que loucura. Eu tenho um pouquinho disso aqui, tá? Eu brinquei com esse aplicativo aqui do Pi Network um tempo atrás, um amigo meu alemão me passou para testar. É realmente 10 bilhões de dólares de capitalização a Pi Network. Inacreditável, cara. Dessa posição, tá? Enfim, Chainlink, essas aqui, tá? Ethereum principalmente, tá, pessoal? Ethereum, o primeiro movimento que eu quero ver aqui realmente no mercado é o ETH se movimentando, tá? Então, em relação ao ETH, pessoal, o que a gente precisa ver aqui agora, em relação ao ETH, é a gente conseguir romper, né, os topos aqui maiores, tá? A gente tem que esses topos aqui dessa região dos 2.200, por aqui seria um sinal importantíssimo para a gente poder ver essa força do ETH. Então, eu acho que o ETH está cada vez mais próximo aí de buscar um fundo, tá? Eu acho que também em relação ao Bitcoin, a gente não teve essa confirmação do fundo do ETH. Vamos puxar aqui agora então o ETH BTC também para a gente olhar isso juntos. ETH BTC, que, aliás, olha só o prejuízo que eu tomei aqui no ETH, né, pessoal? Meu preço médio no ETH BTC ficou aqui mais ou menos nessa região dos 0,26 aqui por aqui, ó, tá? Então, eu perdi em relação ao Bitcoin aqui praticamente, pessoal, nesse momento quase 15% em relação ao Bitcoin, tá? Então, esse é o problema dos altcoins, porque você não perde em relação só ao dólar, você perde em relação ao Bitcoin, que é pior ainda, né? Então, eu perdi 15% de Bitcoin nessa compra aí. Se eu tivesse comprado Bitcoin, eu não teria perdido isso aí, né? Então, esse é o problema das altcoins, tá? E o ETH realmente muito feio esse movimento aqui, não acreditava que o ETH fosse fazer isso aqui, tá? Sendo bem honesto com vocês. E o ETH que agora, pessoal, para a gente conseguir confirmar realmente aí, né? Essa uma reversão desse ponto aqui seria o ETH começar a romper o 0,25 aqui. Seria um sinal interessante, né? Especialmente a região aqui dos 0,29, tá? 0,029. Mas acho que rompendo isso aqui seria bonito aqui para o ETH. Então, assim, o ideal, pessoal, tá? O ideal para sempre vocês forem fazer um trade aí ao postar é realmente esperar uma confirmação, né? Eu não quis esperar isso, eu achei que estava muito descontado. Não imaginava que a ETH fosse fazer isso aqui, tá? Obviamente vocês, depois dessa sombra que ficou aqui, tá? Então, realmente, olha só isso aqui, pessoal. O gráfico da ETH em relação ao BTC. Tá bizarro isso aqui, tá? Deixa esse canal aqui, tava só vendo esse canalzinho, tá? Não quer dizer que o ETH vai lá embaixo, não, tá bom? Mas é uma possibilidade, né? Temos a possibilidade de o ETH fazer isso aqui, né? Tá? Então, assim, o ETH está muito descontado em relação ao Bitcoin. Então, a gente está aqui em sobrevenda no mensal, tá? Algo que a gente não chegava há muito tempo aí. Aliás, os fundos que a gente teve em ETH aí, os últimos aí pelo menos, a gente teve sobrevenda no mensal aí e buscamos fundo, tá? Então, acredito que o ETH deve estar próximo de fazer um fundo aqui, vale a pena fazer uma exposição, mas para poder realmente ter uma confirmação, a gente precisa romper essas zonas de topo aí, em tempos gráficos menores, que por enquanto o ETH não está fazendo, tá bom? Então precisamos ver uma reversão de tendência a curto prazo para apostar que a gente vai entrar realmente e começar uma alt-season. A alt-season vai começar primeiro no ETH, pessoal. Não adianta comprar altcoin, não adianta comprar nenhuma altcoin aí, na verdade, sem ter essa reversão ETH. Né? Você pode fazer apostas, né? Comprar um pouco para apostar, que foi o que eu fiz ali. Eu coloquei a minha banca total aí em altcoins, cerca de 10% em algumas altcoins aí principais. Mas para entrar pesado mesmo aí em altcoins, esperem uma confirmação, pelo menos do ETH, né, uma reversão de tendência no ETH no curto prazo, que a gente não está tendo, não está acontecendo em nenhum momento aqui, né, tá bem feio o ETH mesmo, e para a gente poder ter uma ideia, tá? Em relação ao dólar aqui, pessoal, tá, o ETH também está bem descontado no diário também em sobrevenda. Eu acho que dá para fazer também uma aposta no ETH, apostas no ETH, tá? Em relação a isso. Ó, estamos aqui também no 3 dias de sobrevenda. No semanal não chegamos em sobrevenda ainda, tá? Mas eu acho que é difícil chegar em sobrevenda aqui no semanal, tá? Tanto o Bitcoin quanto o ETH, tá bom? Então acho que não dá para apostar nisso, mas estamos muito próximo aí de chegar na sobrevenda para o ETH. Eu acredito que o ETH pegou o resto de liquidez aqui que tinha. Vamos olhar aqui no High Block também sobre isso. Puxar o ETH aqui e jogar com vocês. Não tem tanto mais liquidez para o ETH não, pessoal, tá? Eu acho que, enfim... Inclusive, a gente está aqui agora abaixo do preço médio da maioria do pessoal aí, tá? Tem muita gente com preço médio embaixo d'água com o ETH. Então, a gente pegou muita liquidez do ETH e temos muita liquidez acima, tá? Então, eu estou comprando ETH apostando que ele vai buscar essa liquidez em algum momento, né? Com uma alta do mercado aí e também o dinheiro fluindo para as altcoins, tá? O Trump está muito pró-altcoin, o mercado
O governo americano está muito pró-cripto nesse momento, então acho que dá para fazer assim apostas, né? Mas espere uma reversão de tendência aí do ETH, tanto no par BTC quanto no par dólar aí para buscar fazer uma exposição maior, se vocês estiverem querendo entrar mais pesado, tá? Eu acabei antecipando um pouquinho, me ferrei aí, tá? Mas eu vou ter paciência, vou segurar, porque eu acredito que o ETH vai ter em algum momento a sua recuperação aí dessas quedas aí que realmente é terrível, né? Tem inclusive a quantidade de memes aí que estão surgindo no Twitter aqui, olha só, ETH holders, né? Estamos contratando o McDonald's falando, né? Aqui também é o símbolo do ETH aqui, que é o símbolo do ETH, né? A carteira vazia. O Ethereum realmente, olha só, 2021 tá abaixo de preço de 2021, tá? O Ethereum realmente perdeu muito, a galera do Ethereum holders aí perdeu muito dinheiro aí com Ethereum, né? Felizmente eu não sou um Ethereum holder, né? Tô só fazendo trade aqui mesmo e não recomendo que você seja holder de Ethereum, tá bom? O Ethereum realmente não tem futuro. E ó, só para mostrar para vocês também, tem essa tabela aqui, pessoal, que é interessante, ó, que eu vi lá da CryptoQuant. Eu vou deixar no comentário para vocês essa tabela aqui também, que mostra vários gráficos do Ethereum, da parte on-chain. E aqui tem um gráfico interessante que é esse aqui, ó. Quero mostrar para vocês que a gente tá bem abaixo da água do preço médio das pessoas, da maioria do mercado aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês o gráfico que eu quero achar aqui. Cadê o gráfico? Esse aqui, ó. Tá? Esse gráfico tá bem interessante, que ele mostra aqui, pessoal, ó, o preço médio dos holders Ethereum, né? O pessoal que tem aqui, ó, acima de 100 mil Ethereum, né? Entre 10 mil e 100 mil, abaixo de 100 mil, olha só. O preço do ETH tá baixo, o pessoal tá muito embaixo d'água, tá? Então, as sardinhas estão muito embaixo d'água, perdendo dinheiro. Digamos, os peixes médios aqui estão abaixo d'água. Só quem está realmente acima d'água do ETH é o pessoal que é muito baleia, que está com preço médio na casa de $1.300, 1.300 por unidade aqui, que seria isso aqui, ó. Tá, $1.300. Então o ETH poderia corrigir para os 1.300, mas eu acho que não é muito provável isso aqui acontecer, tá bom? Mas as baleias estão muito abaixo da água, muito tranquilas em relação ao preço médio delas, né? Já realmente os pequenos players aí estão muito abaixo d'água. Eu sei que tá todo mundo reclamando do ETH nesse momento, mas quando tá todo mundo reclamando é um momento de oportunidade aí, tá? A gente teve muitas vendas também no ETH, aqui esse gráfico mostra aqui a quantidade de vendas que está tendo nesse momento. Aqui, ó, muita venda acontecendo no ETH. Então, quando tá todo mundo reclamando, dizendo que, fazendo memes que estão perdendo dinheiro com o ETH, é o momento de fazer exposição, mas recomendo que vocês esperem uma reversão de tendência em tempos gráficos menores para poder fazer, né, ficar um pouco mais tranquilo, tá bom? Mas eu estou acreditando que a gente está formando fundo para o Bitcoin, fundo para SP500 aí, tá, pessoal? Acho que a gente vai tomar essa alta aí, não acredito que isso aqui foi topo para o Bitcoin, tá? Para mim, o topo do Bitcoin vai ser entre os 150 a 170 mil dólares para o ano de 2025, beleza? Então, pessoal, acho que é isso que eu tenho para vocês no dia de hoje. No mais é isso. Se ficou alguma dúvida, não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo. Deixar o seu like também. E eu vou responder também mais perguntas lá no Instagram. Me acompanha, André Gafalt. Desejo você uma boa sexta-feira, um bom final de semana. E a gente se vê dependendo da movimentação do preço. Um abraço.